O tratamento pode ser um tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico envolve as drogas anti-obesidade, envolve as glitazonas, a própria metformina, principalmente quando combinada com as glitazonas, envolve o controle de cada fator de risco da síndrome metabólica. É importante dizer que uma das grandes críticas à síndrome metabólica era porque os autores achavam que a gente ia passar a tratar a síndrome metabólica como um todo e esquecer de tratar a hipertensão, esquecer de tratar a dislipidemia, ou seja, nós não abordaríamos cada fator de risco individualmente. Isso não é aconselhável, evidentemente, além de tentarmos tratar a síndrome metabólica como um todo, fazendo a redução da resistência à insulina via perda de peso ou via a utilização de sensibilizador de insulina ou outras substâncias, nós devemos enfocar cada fator de risco com suas drogas específicas. Então, aqui eu sugiro, por exemplo, que a utilização de inibidores de ECA, de BRAS e de inibidor de canal de cálcio seria a maneira melhor de nós tratarmos a hipertensão do paciente com síndrome metabólica. Porque essas drogas não só não aumentam a resistência à insulina, são neutras no metabolismo da glicose, mas algumas podem até diminuir a resistência à insulina. As estatinas, embora elas não tenham nenhum papel direto no tratamento da síndrome metabólica, as estatinas em todos os estudos, ou na maioria dos estudos de prevenção de risco cardiovascular, demonstraram que elas foram mais eficazes nos pacientes com síndrome metabólica do que naqueles pacientes sem síndrome metabólica. Então, as estatinas, sim, devem ser utilizadas nos pacientes com síndrome metabólica e há estudos que mostram que elas são bem superiores em relação à diminuição de risco cardiovascular naqueles pacientes. A mesma coisa que acontece com os pacientes com diabetes tipo 2, por exemplo. Os fibratos devem ser utilizados para o controle da dislipidemia, especialmente da hipertrigliceridemia da síndrome metabólica, e o ácido nicotínico para o aumento do HDL. Os incretin-miméticos, os análogos de GLP-1, também são úteis, porque além de eles tratarem o diabetes tipo 2, eles fazem perder peso. Então, para pacientes com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, talvez os incretin-miméticos sejam um grande adjuvante no tratamento, porque ele pode auxiliar na redução da síndrome metabólica. Os inibidores de DPP-4, porque também são neutros no peso, não aumentam peso e controlam bastante bem a glicemia, não favorecendo, por exemplo, a perda da função da célula beta, até melhorando a função da célula beta, no caso do diabetes tipo 2. O que eu posso discutir é que o uso de insulina e de secretagogos de insulina no tratamento de diabetes tipo 2 com síndrome metabólica, embora frequentemente necessário e deve ser utilizado, talvez não sejam fisiopatologicamente as drogas ideais. Então, enquanto nós pudermos tratar pacientes com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica sem utilizar insulina e secretagogos, me parece que essa é uma opção mais simpática sob o ponto de vista fisiopatológico. Claro que, se necessário, nós vamos utilizar insulina e secretagogos. A mesma coisa para diuréticos e beta-bloqueadores. Diuréticos e beta-bloqueadores, fisiopatologicamente, também não se encaixam na síndrome metabólica, porque eles aumentam a resistência à insulina. E todos nós sabemos que estão associados com maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, um paciente com síndrome metabólica que não seja diabético, que esteja utilizando um diurético ou um beta-bloqueador, ou os dois, para o tratamento da sua hipertensão, está correndo mais risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, não seria também fisiopatologicamente adequado que nós utilizássemos essas substâncias no tratamento da hipertensão do paciente com síndrome metabólica. Eventualmente, claro, em situações onde a indicação é precisa para esses casos, como, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, é claro que nós vamos utilizar essas substâncias. Em conclusão, portanto, eu gostaria de dizer que o mecanismo básico para a resistência à insulina parece ser a distribuição de gordura e a sua deposição ectópica, principalmente pelo fato dos pacientes não depositarem gordura na região periférica e depositarem na região visceral abdominal. A resistência à insulina mantém-se como mecanismo base para a síndrome metabólica.
Quer dizer, ela foi inicialmente chamada de síndrome de resistência à insulina, depois ganhou o nome de síndrome metabólica, e a resistência à insulina ainda é o mecanismo básico, claro, causado por aqueles fatores que nós já discutimos em toda a fisiopatologia. Os produtos do adipócitos, os produtos de secreção do adipócito, como por exemplo a adiponectina, estão definitivamente envolvidos na gênese e na patogênese da síndrome metabólica e do risco das suas complicações, como diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. A síndrome metabólica, no meu modo de entender, é definitivamente um fator de risco cardiovascular, mas indubitavelmente talvez seja o maior fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2.